terminei o meu manuscrito, Gisele, para que fase que a gente vai? A gente vai colocar o nosso texto, a gente vai colocar o seu texto num spa, né? Quando a gente fala colocar o texto num spa, a gente está falando da lapidação do diamante bruto, né? Você tem lá o seu texto pronto, o seu manuscrito que você se empenhou, que você se esforçou para deixar pronto, ele está ali, ele está pronto. E aí a gente vai colocar ele no spa. Por quê? Porque a gente vai lapidar, a gente vai olhar, vai fazer uma revisão profissional. Lembrando que, com o cuidado de não tirar a voz, de não tirar a alma do escritor. Por isso é feito por uma pessoa, não é feito pela inteligência artificial, como a gente acabou de falar. Né? Nós não vamos pegar esse texto que você imprimiu uma parte da sua alma e colocar ele numa inteligência artificial. Nós vamos sim trabalhar esse texto, nós vamos ler ele com atenção, com carinho e entender a mensagem que você está trazendo e lapidar mantendo a linguagem, né, e a alma desse escritor que está impressa naquelas páginas, né, Jeff? Exatamente, né? A gente costuma dizer que o manuscrito do escritor, quando ele chega para a gente, ele é a pedra bruta, né? Então a gente vai lapidar para que esse texto ele se torne um diamante, se torne uma obra aonde o leitor, quando pegar, ele leia e tenha cada vez mais vontade de ler. O que é essa questão de ter mais vontade de ler? É a gente deixar lapidar o texto sem perder a autoralidade, sem perder a originalidade da voz do escritor, mas deixando uma leitura fluida, deixando uma leitura que o leitor não fique cansado de ler, ou ele começa a ler e não entende nada, está muito enrolado. Então, a revisão ela é a preparação para que a sua de uma lapidação, para que a sua obra ela se torne sim um diamante bonito, uma obra que seja fácil de ler, uma obra que seja interessante para Agradável, né? qualquer público, né? Para qualquer público que leia, né? E aí você tem que entender uma coisa, né? Tem que entender que quando há esse processo de revisão, quando há esse processo de lapidação do texto, é possível que haja assim ajustes são necessários, melhor dizendo, para que a sua obra ela fique uma obra perfeita, porque essa tua obra ela seja uma obra que, que, que seja desperte não só a curiosidade do leitor que comprou tua obra, mas de outras pessoas que esses seus leitores criem ouvirem advogados da sua marca. Nossa, li um livro da Gisele lá que falava sobre cuidados cuide da sua mente e que fez total sentido para mim. Pô, fulano, olha só, eu recomendo esse livro. Leia, vai fazer total sentido para a tua vida. Quando tu começa quando esse texto ele é trabalhado por uma editora de maneira profissional, é o que acontece. O leitor, ele lê, ele gosta, ele curte, ele vai querer saber quem é a Gisele, quem é o autor, e ele não somente vai querer saber, ele vira um advogado de marca, ele fala bem da sua obra. E aí, quando ele fala bem da sua obra, acontece o efeito venda seu livro para quem você não conhece, né, Gisele? Exatamente, né? Só que uma coisa que é importante, o escritor ele tem em mente, né? Ele não deve, né? Eu não vou dizer, não vou pegar tão firme sendo não pode, né? Porque seria essa palavra, mas ele não deve revisar o seu próprio livro. Por quê? Porque ele já está com o olhar viciado. Ele lê o que ele acha que ele escreveu. Na cabeça dele, a mensagem dele é muito clara. Na cabeça dele, o que ele escreveu transmite tudo o que ele quer transmitir, porque ele sabe o que ele está transmitindo. Mas nem sempre é o que está lá. Nem sempre é o que está naquelas páginas. Então, é por isso que o escritor ele não deve revisar o seu próprio, fazer a revisão e a edição do seu próprio texto, né? E a gente até fala assim, se você quiser realmente ler o seu texto, deixa ele lá descansando alguns dias, pega ele depois de alguns dias e releia, se você quiser realmente reler o seu livro, reler o texto que você escreveu. Mas não cometa a situação de você fazer, porque, como eu digo,
eu estou escrevendo, então para mim é tudo muito claro, eu sei exatamente por que eu escrevi aquilo. Mas aí o Jefferson vai pegar para ler e ele não vai entender. E aí ele vai vir me perguntar assim, mas por que isso? Daí vem o trabalho do editor, vem o trabalho do revisor, que é quando a gente pega e chama o escritor e diz assim, mas por que você escreveu isso? O que você realmente quis dizer aqui nesse trecho? Eu quis dizer isso, 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 isso. Então, o que você acha da gente arrumar isso, né? Então, a gente prepara, a gente faz um processo de peneiras, vamos dizer assim, né? A primeira peneira é justamente essa preparação. É a gente fazer essa arrumação, arrumar a casa, ajustar o ritmo, ajustar a mensagem para que ela chegue de forma mais clara para o escritor, né? E a outra peneira qual é, Jeff? Aí é a peneira da revisão, né? Depois que eu ajustei, fiz a edição textual, que é o que a Gisele estava falando ali, tirei as repetições, ajustei o ritmo, deixei a leitura mais fluida, menos cansativa para o leitor, entra na segunda fase, que é a revisão. É o pente fino da gramática, né? É tirar vícios de linguagens, é corrigir textos, erros ortográficos, de pontuação, é você deixar, por exemplo, quebrar um texto, às vezes, que está com muito longo, em parágrafos, para quê? Para tirar aquela ideia do cérebro do leitor, que assim, caramba, que eu não vou ler esse capítulo agora porque tem uns parágrafos muito longos. Então, a revisão também, além de fazer essa revisão gramatical, o ajuste de texto, fazer o ajuste, o pente fino, né, de revisão e correções gramaticais, o que ele faz? Ele faz justamente um trabalho para deixar o texto fluido, né, Gisele? E aí, passada a segunda peneira, a gente vai para a terceira peneira, que é o que, Gisele? É a prova, né? O último check-up antes de a gente enviar o texto para a gráfica. É nessa hora que a gente pega, porque assim, ó, vamos lá, né, gente? O texto foi escrito por uma pessoa, né? Assim esperamos. Ele foi revisado por outra pessoa, mas mesmo assim, a gente sabe que ainda podem passar alguns pequenos erros, porque a revisão ela está sendo feita por um olhar humano, né? E o humano, ele erra, gente. Então, a gente faz essa última prova, esse último check-up antes de ir para a gráfica. Então, a gente passa mais uma vez o texto, revisa mais, dá mais uma olhada no texto, para fazer os ajustes finais, ver se todos os títulos ficaram no lugar, se o nome do escritor está escrito da forma correta, se está tudo bem certinho, se está tudo direitinho, antes de enviar esse texto para a gráfica, né? O que é importante? Importante que você tenha o pé no chão, né? Que você tenha o pé no chão e que você reserve pelo menos 45 a 60 dias dentro deste momento, né? É a fase que mais demora, né? A fase que mais demora dentro de um livro, essa parte da revisão, que é você conseguir ler. Às vezes o revisor, né? Eu falo isso porque eu coordeno essa parte da revisão. Então, às vezes a gente lê 4, 5 páginas, tem que fazer uma pausa, sair, olhar alguma outra coisa, revisar mais umas 4, 5 páginas, fazer uma nova pausa, porque às vezes o texto é denso. Às vezes o texto tem uma mensagem mais rebuscada, às vezes tem uma linguagem um pouco mais diferenciada, então a gente precisa sim fazer umas pausas para que o nosso cérebro e os nossos olhos também não comecem a ficar viciados no texto, né? E aí, é uma fase que demora? Mas é uma fase que vale a pena. E pense, você está entregando um produto, o seu livro ele é um produto. Você não vai querer entregar um produto com defeito, né? Exatamente, é só para complementar o que está falando, né? Essa fase ela é a fase que mais demora dentro do projeto editorial, quando já chega para a editora fazer, né? Porque, claro, um livro, a parte de escrita também tem um tempo muito maior, talvez, né? Mas é justificando justamente isso aí, né? Quando a gente tem, às vezes, os escritores comentando assim, nossa, mas né, ficou meio caro. Será que precisa tanto assim de revisão? A gente faz a revisão por pessoas e ela realmente precisa de um tempo para deixar o texto fluido, né? Não é lido da noite para o dia ou de um dia para o outro que você vai resolver problemas técnicos e problemas de fluidez de texto, né, Gisele? Exatamente, né?